Neurona, e agora nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Antes de entender sobre esse teorema, vamos entender um pouquinho da sua história. Quem era Tales? Quem foi que criou esse teorema? Então, o nome dele é conhecido como Tales de Mileto. Ele foi o primeiro matemático grego do século VII a.C. Ele era um próspero comerciante que, em uma das suas viagens ao Egito, foi lançado aí num desafio pelo faraó da sua corte. Qual era esse desafio? Você conseguiria medir a altura de uma das pirâmides de Quéops? Tales, utilizou dos seus conhecimentos matemáticos e todos o seu estudo, segundo a história, Tales ele purificou uma vara vertical no extremo da sombra projetada pela pirâmide, formando no solo dois triângulos semelhantes. Aplicando seus conhecimentos de proporcionalidade e sabendo que a razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta é sempre a mesma para qualquer objeto, ele obteve o valor da altura da pirâmide. Para vocês entenderem melhor sobre a semelhança que eles calculou, então ele ficou aqui uma vareta, que deu o nome de segmento de A. Essa aqui era a sombra dessa vareta, que ele deu o segmento de D. E pela pirâmide, ele pegou a altura da pirâmide, ele deu o nome de D. E ele fez o segmento da sombra da pirâmide, que foi C. Então, nesse caso, ele encontrou, e ele verificou que eles formam dois triângulos semelhantes. Dessa forma, dois triângulos semelhantes, eles acabam sendo congruentes. Então, o teorema de Tales, na verdade, ele foi transferido para a segunda definição. Veja um feixe de retas paralelas, como essas que estão surgindo, retas transversais. A razão entre as medidas dos segmentos quaisquer uma das transversais é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes a outra transversal. Então, quer dizer que esse segmento aqui, AB, esse segmento CD, ele tem uma razão entre segmentos correspondentes do A' e B', C' e D'. Nesse caso, a gente encontra essa proporção aqui, certo? Então, uma coisa que o teorema de Tales nos diz, que as medidas dos segmentos correspondentes das transversais, aqui, ó, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Vamos usar um exemplo para vocês entenderem. Então, temos aqui um feixe de retas paralelas, cortado por duas transversais. Dentro desse feixe de retas paralelas, nós formamos o segmento AB e o segmento BF. O segmento BC e o segmento CG. Nesse caso, as medidas deles, como a gente falamos, elas são proporcionais desses segmentos. Então, 8 sobre x, ele vai ser diretamente proporcional a 10 sobre 3. Nesse caso, a gente faz aqui o cálculo da proporção, multiplicando seus extremos. Então, nesse caso, nós vamos obter o valor de x igual a 2,4. Vamos a um segundo exemplo. Quando as retas transversais, elas se cruzam, em certo ponto, dentro das retas paralelas. Nesse caso, eu sempre falo para os meus alunos, sigam as linhas. Então, vai ser o quê? 8 sobre o 3, 10 sobre x. Nesse caso, vocês também são diretamente proporcionais. Fazendo o cálculo da razão e da proporção, nós vamos obter o valor de x igual a 3,75. O teorema de Tales, dentro dele, a gente trabalha muito com a questão das semelhanças. Então, a gente tem umas outras definições, principalmente o teorema da bissetriz interna de um triângulo. O que é a bissetriz? A bissetriz, gente, é um segmento de reta, essa linha roxa aqui, ó, que vocês podem ver, que divide o ângulo, quaisquer, em duas partes iguais, ó, dois valores iguais. Aqui a gente tem um triângulo que tem uma bissetriz interna a esse triângulo, e ele vai fazer lados proporcionais aos lados adjacentes. Então, nesse caso, nós vamos ter essa medida aqui de C sobre X, ela é igual à medida de D sobre o Y. Vamos a um exemplo. Aqui, nós temos um triângulo, ABC, a medida 5, 2. E a gente tem uma bissetriz, que dividiu os ângulos lá em duas valores iguais. Aqui a gente tem o segmento X, e aqui a gente tem o segmento 8. Nesse caso, pelo nosso teorema, 5 sobre X é igual a 2 sobre 8. Com isso, nós obtemos o valor de X igual a 20. Ainda dentro do teorema de Tales, a gente fala muito sobre semelhanças de triângulo.
Então, quando que dois triângulos eles são semelhantes? São semelhantes, nós temos três opções, mas os mais comuns é três ângulos internos são ordenados congruentes ou os lados homólogos na mesma posição são proporcionais. Então, quando acontece, por exemplo, ele ter os três ângulos ordenadamente congruentes, a gente pode dizer que eles são iguais. Quando eles têm lados homólogos que são proporcionais, certo? Nesse caso, a medida dos lados deles vão formar uma razão. Essa razão a gente chama de razão de semelhança. Ah, gente, um detalhe aqui que eu quero passar, que eu passei acabando para vocês. Esse símbolo aqui significa semelhança. É mais conhecido como, para vocês, com um tio, né? Aí, então, ele é considerado como semelhança na matemática. Então, outros casos de semelhança de triângulos ou critérios, tá? Os dois ângulos são ordenamentos congruentes. A palavra congruente, ele vem dizer que são iguais. Então, a gente tem esse caso. O segundo caso é quando tem lados proporcionais e ângulos entre eles congruentes. Então, eles têm um ângulo iguais, então, dois lados proporcionais. O último caso é quando todos os três lados do triângulo são de formas proporcionais. Um teorema fundamental na semelhança de triângulos é que a gente tem o seguinte: uma reta paralela divide um triângulo, certo? Né? Criando, interceptando os dois lados do triângulo e criando pontos distintos, a gente pode dizer que o triângulo CAB, que ele é semelhante a esse triângulo CDE. Nesse caso, quando vocês verem, essa simbologia aqui é de triângulo, certo, pessoal? Esse aqui significa semelhança. Essa situação quer dizer que os lados, eles também são proporcionais. Vamos a um exemplo. Aqui a gente tem um triângulo, cortada por uma reta paralela, aqui, dois pontos, né, gente, distintos. Nesse caso, a gente tem uma proporção. O que ele quer dizer? Que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo CAB. Esse segmento CD sobre BA, ele é diretamente proporcional ao segmento CE e EB. Nesse caso, o valor de x é 12,8. Claro, muitas dúvidas vão surgir durante a resolução dos exercícios, que essa videoaula te auxilia na resolução deles. Eu desejo para vocês uma boa resolução de exercícios e uma boa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato via grupos de WhatsApp, com as turmas na qual eu trabalho, fóruns, chats, o que tiver acessível a vocês e tiverem disponível. Então, gente, até a próxima videoaula.